interior e exterior. Somos condicionados às nossas experiências em conjunto e limitados a uma visão individual da realidade, ou a verdade existe dentro de nós e basta ouvi-la. Bom, na nossa infância a gente vai para a escola, aprende a ler, a escrever, exatidão da matemática e blá blá blá. Mas é na adolescência que a coisa pega. Na adolescência a gente aprende a nos comportar em sociedade e aí nós criamos uma espécie de identidade, ou seja, projetamos aquilo que queremos e desejamos ser no mundo e incorporamos esse personagem. E é aí onde muitas armadilhas surgem. Temos um medo tão grande de não corresponder a essas expectativas de aprovação impostas pelos outros e incorporadas por nós mesmos que reprimimos diversos aspectos da nossa personalidade para nos encaixar em um determinado grupo social. A maioria das pessoas segue esse ritmo de dormência. Nós homens, para buscar a aprovação das mulheres, passamos a nos comportar de uma determinada maneira que soe que somos mais confiantes do que realmente somos. As mulheres, por sua vez, se vestem e se maquiam de uma determinada maneira que pareçam ser mais bonitas do que realmente são. E ao menos que você seja um recluso social, isso é extremamente normal. Até porque a gente precisa dessas máscaras para se conviver em sociedade. Mas o problema é quando isso afeta demasiadamente o que queremos criar de valor para o mundo, porque passamos a enxergar as coisas apenas por seu reflexo e não por sua essência em si. Ficou confuso? Calma que eu vou te contar uma história que vai ajudar a clarear a sua mente. Eu quero que você imagine João. João será o nosso personagem. Ele é um cara que adora ler, adora escrever. Ele adora histórias de ficção, onde os personagens criam um propósito de vida grandioso, que seguem a sua vida em busca de aventuras. E ele passa a criar uma visão de mundo em volta desse seu propósito. Ele lê diversos autores como Paulo Coelho e se inspira neles e molda sua perspectiva de vida em cima desse seu sonho. Mas em um belo dia na sua escola, ele começa a perceber que seus amigos, as pessoas em volta dele, apenas dão atenção a jogadores de futebol. Então, ele vê que para conseguir o respeito e a admiração dessas pessoas, ele precisa mudar quem ele é. Então, ao invés de ler e escrever, ele passa a treinar e assistir jogos de futebol. Então ele vai começando a moldar a sua vida a partir disso, a partir dessa aprovação pré-imposta. Ele esquece um intercâmbio no exterior para aprender novas línguas e passa simplesmente a pegar um curso meia-boca da sua cidade para poder fazer parte do time da universidade. Agora, aos 30 anos, João, em um trabalho que odeia, o seu único prazer é ir no barzinho da esquina, beber uma cerveja e assistir o jogo daquele seu time que não ganha nada há anos. E tudo isso para caras que não são mais seus amigos e mulheres que nunca o amaram de verdade. Ou seja, aquele garoto que tinha uma visão de mundo única morreu. Tudo porque ele queria a aprovação de pessoas ao seu redor. Ele deu ouvidos demais para o mundo. Agora, todo desiludido, ele tem um arrependimento enorme na sua vida. Todo um potencial desperdiçado. Talvez esse seja o seu futuro. Esse estado de letargia atinge a maioria das pessoas. Vivem vidas que no fundo odeiam, mas tudo bem, né? Porque aquele seu amigo te manda reels no final do dia, aquela garota te dá atenção, né? Então vamos viver. Mas no fim você não passa de um reflexo quebrado e distorcido de alguém que um dia quis ser aceito. Para mim isso se resume em uma palavra: ignorância. Ignorar quem você realmente é, ignorar o seu verdadeiro caminho nessa vida. Como já diria Buda, o homem que ignora sua verdadeira essência é constantemente atacado pela tristeza e o infortúnio. Lembra que eu falei que o seu cérebro é um computador? Agora eu quero que você pense,
quem opera essa máquina. Isso é o que a gente chama de consciência, ou em termos espirituais, o seu espírito. É essa voz que ecoa dentro de nós, que só pode ser acessada por o nosso subconsciente. E se a sua mente foi demasiadamente afetada por esse mundo externo, você precisa limpá-la. Para isso, você não precisa ler 1000 livros, fazer um workshop de um guru e ficar bitolado demasiadamente igual aqueles monges lá do deserto. Sei lá. Cara, tudo que você precisa fazer é parar e ouvir a sua mente. Os maiores líderes espirituais que já viveram nesse mundo utilizaram essa técnica para criar o seu evangelho. Buda, antes de criar os ensinamentos que iam mudar o pensamento da Índia e do hinduísmo, ele meditou por 40 dias embaixo de uma árvore. Jesus, antes de espalhar o evangelho, que se tornou a palavra mais importante no mundo do cristianismo, passou 40 dias num deserto. Você acha que isso é mera coincidência? É óbvio que não. E de onde vem isso? Por que esses caras tiveram um desenvolvimento tão absurdo acima das pessoas do seu tempo? É porque esses conhecimentos não vieram somente deles, vieram de algo maior. Você não precisa ser um escritor, você não precisa ser um artista, você não precisa ser um bom comunicador. Tudo que você precisa é ouvir a voz que está dentro de você. Você é Deus. Existe uma linha inquebrável dentro do seu corpo que liga você à fonte. Você está experienciando a si mesmo. Tudo é reflexo da criação. Você pode tudo. Existe um trabalho a ser feito que só você pode fazer. O seu lugar no mundo é único. Não permita que nenhuma sombra da inconsciência obscureça o seu caminho. Você precisa se lembrar, se você viesse a esse mundo sabendo quem você é, você não se movimentaria nem um pouco para ser o arquiteto do seu universo. O ser individual e o todo. Como algo pode ser um e o todo ao mesmo tempo? Eu não encontrei nenhuma resposta na minha vida que explicasse isso, se não fosse algo divino. Agora eu vou te fazer algumas perguntas. Quais são seus talentos e aptidões? Quais experiências de vida você já teve que podem impactar outras pessoas? O que faz os seus olhos brilharem de entusiasmo? Todos aqueles que se dedicaram verdadeiramente a responder essas perguntas obtiveram sucesso na sua vida. Não caia no pensamento medíocre de quem diz o contrário. Se alguém não se destacou é porque não se dedicou o suficiente ou não sabe o verdadeiro propósito da sua vocação. Então faça um favor a si mesmo, silencie a sua mente, escute essa voz que está dentro de você, ecoando, rasgando para sair para fora, para você seguir o caminho que você deve seguir nessa vida, tá bem? Eu sou o Mago, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.